Fala pessoal, iniciando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês análise das ações que eu entendo ser interessante e que podem dar boas oportunidades agora para o curto prazo. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui embaixo e, caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque ajuda o meu trabalho aqui desse lado. Beleza? Agora sim, finalmente com áudio, né, pessoal? O vídeo de sexta-feira que eu postei acabou ficando sem áudio, eu acabei excluindo porque eu já ia gravar outro no sábado, tá? Agora tá com áudio. Bom, vamos lá. É assim, pessoal, uma semana deu para aproveitar os movimentos de alta, né? Eu comentei com vocês aqui alguns ativos que andaram bem, alguns que acabou indo para o stop. Essa semana, uma semana mais travada, tá no meio do movimento, tá? Não entendo assim que tenha muita coisa para se fazer essa semana. Quem montou as posições na semana passada, semana retrasada, deu para fazer saídas parciais, ajuste de stop até o fechamento da semana passada. E o início dessa semana acho que é mais gerenciar as posições que estão abertas do que abrir alguma nova. Principalmente no caso de quem já tem a operação aberta. Tá? Agora eu trouxe alguns ativos que precisa esperar correção. Enfim, eu separei aqui também alguns ativos no gráfico mensal para comentar com vocês, que são alguns ativos que eu entendo ser interessante para acompanhar, que fechou o gráfico mensal ali interessante, ou seja, o gráfico do mês de janeiro, tá? A gente fechou o mês na sexta-feira, agora dia 31, e vocês sabem que sempre quando tem fechamento do mês, eu gosto de analisar o gráfico mensal para ver se encaixa alguma entrada ali para swing trade também, tá? Então eu separei também alguns ativos que eu não entendo ser interessante já agora para essa semana, mas que são ativos para acompanhar, porque estão com contexto interessante se de fato a gente tiver um respiro ainda mais para cima, né? Quem sabe voltar com uma expectativa mais de alta, ok? O Ibovespa no gráfico diário está em cima do ponto que a gente cravou aqui, né? Inclusive a gente veio desenhando aqui que de fato esse era o primeiro ponto que ele deveria buscar, que era a linha de tendência de baixa. Fez movimento de alta, chegou no primeiro objetivo. Próximo ponto que deve mirar se continuar fazendo a movimentação mais para cima, a gente está de olho lá na faixa dos 130 mil pontos, tá? Uma região de importantíssima zona de resistência, ok? Se eu tiro o zoom aqui, olha, a gente vai ver que é uma faixa aqui muito importante anterior, né? Então já teve bastante retestes nessa mesma zona, sendo como resistência ou como suporte, tá? Então 130 é o próximo ponto que a gente está olhando. Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. Gráfico semanal em cima também ali, né? Olha, pelo menos já passou para cima das três médias de curto prazo, mas o movimento ainda bem travado, tá? Lembrando que a tendência principal ainda é de baixa. Para gerar algo de tendência, e também, aqui até esqueci de comentar, ó, o gráfico diário em cima da 200, né? Então, ponto de resistência importantíssimo onde está agora, ok? Para entrar em tendência de alta, pessoal, aí só acima do 129, 130 com pivô de alta, né? Que ele romper essa linha de tendência de baixa e fazer um pivô aqui para cima. Aí ele quebra toda essa estrutura aqui de baixa e monta uma estrutura de alta, ok? Por enquanto eu não vejo nada para ficar muito otimista. Se a gente olha o gráfico mensal, aproveitando que fechou, olha, o mensal tá bonito, mas precisa fazer o pivô de fato ali no gráfico diário para deixar uma movimentação confortável e de fato retornar à tendência de alta. Por enquanto, ainda aqui uma congestão com range amplo, né? Então, dito esse contexto do Ibovespa, o dólar ainda segue correção mais para baixo, o gráfico diário nada muito interessante. Estou de olho mais na correção pelo gráfico semanal e mensal, né? Olha, semanal chegou na média móvel de 200, mas ainda tem um espaço para buscar aqui, olha, os 5.750, que seria essa região mais para baixo do último fundo aqui pelo gráfico semanal, junto com média móvel de 50 e o gráfico mensal, olha, que é a correção que eu comentei com vocês, retornar ali próximo da média móvel de 20, tá? Aqui eu vejo uma boa região compradora para o dólar, olha, entre 5.750 a 5.700, ok? Só que já está se aproximando da média móvel de 9, então vale olhar também os 5.824, tá? São zonas aqui de suporte bem interessante e também dentro de uma correção da última pernada forte de alta que o dólar fez. Então, apesar dessa queda dessa correção forte, a gente olhando pelo gráfico mensal, dá para entender que é uma correção, por enquanto, normal dessa última movimentação de alta, ok? Ainda segue aqui acima das três médias.
É, aqui agora começando, vamos dar uma olhada nos setores primeiro. Vou passar aqui rápido para a gente dar uma olhada, mais pelo gráfico semanal. O índice financeiro ganhou força, né? Ele rompeu uma linha de tendência de baixa que tinha aqui, olha. Opa, um canalzinho de baixa que tinha aqui, fazendo a movimentação para cima, então ajuda a nossa bolsa a ganhar força, né? Dado que o índice financeiro é um dos setores aí relevantes para nosso índice Ibovespa. O índice imobiliário também fez uma movimentação de alta nessa última semana, porém ainda está uma congestão de range amplo, né? Não tem uma tendência bem definida, olha, ele está preso aqui dentro dessa congestão, tá? E nesse exato momento chegou exatamente aí na metade dessa congestão, que é um ponto importante de resistência, ok? Lembrando que a gente teve o aumento da taxa Selic e o setor imobiliário é um dos setores que acaba não se beneficiando dessa alta de juros, né? Índice de consumo também por enquanto só repique, tá, pessoal? Tendência segue de baixa, chegou em zona de suporte de longo prazo, né? Que eu alertei aqui para vocês. Quem é cliente da Capitalizo, eu sempre gravo os vídeos aqui depois do fechamento do mercado analisando os setores. Então, zona de suporte lá embaixo, tá anotado aqui faz tempo, se aproximou, agora reagiu, mas também não vejo nada demais, tá? Índice de consumo também é um setor que acaba sofrendo aí com juros altos, né? E IEX, esse setor já está mais interessante, tá, pessoal? Apesar do índice, do gráfico do índice ainda não tá tão interessante, ele está se recuperando, ainda está dentro de uma tendência de baixa, né? Ele precisa fazer, mesmo o cenário ali do Ibovespa, um pivô de alta acima dessa linha de tendência de baixa, mas é um setor que eu vi aí que tem ativos no gráfico, principalmente mensal, em zonas de suporte de longo prazo, tá? Então, assim, isso acabou me chamando bastante atenção. Bom, partindo agora para as ações, CSNA. Vamos lá, quero mostrar mais um mensal para vocês. Diário ainda não vejo nada, tá? Tem que esperar uma correção seguida de um pivô. O que me chamou a atenção aqui, pessoal, foi o gráfico mensal. Em cima de uma zona de suporte, olha, em cima de média móvel de 200 com o fechamento de um martelo, né? Olha, um martelo aqui, olha, em cima de uma zona de fundo. Para quem me acompanha lá no nosso vídeo do fechamento de mercado, olha, eu sempre comento essa questão dele rompe fundo e volta a fechar acima pelo gráfico diário. Agora está acontecendo esse mesmo contexto no gráfico mensal, pessoal. O papel ainda tá fraco, tá fraco, mas o fechamento assim acabou chamando a atenção. Olha, ele vem, ele perde esse fundo e volta a fechar acima, podendo fazer, mesmo que seja só um repique, olhando o gráfico mensal, que é um suporte onde tem zona compradora, olha, ele reagiu aqui, aqui ele marcou fundo, aqui para trás ele chegou a marcar um fundo, depois que ele conseguiu romper essa região aqui, olha, ele entregou forte movimentação de alta, aqui para trás também, olha, é basicamente a mesma região. Então, zona aqui de preço, zona de força importante. Fechou com candle, por enquanto, possibilidade de frustrar o rompimento desse fundo, né? Ele só viola o fundo, mas não fecha abaixo, podendo pelo menos no mensal fazer, nem que seja uma correção um pouco mais para cima. Se de fato a gente tiver uma correção, principalmente ali na nossa bolsa, acaba colaborando também. Então, no gráfico semanal e no diário ainda não tem nada, tá? De fato, pelo semanal, a última entrada foi aqui embaixo, no 7,48, né, distante da média móvel de 9. Eu não lembro se eu cheguei a comentar com vocês do papel, acredito que sim, mas não me lembro. Tá? No diário, o que pode ficar interessante, tá? Durante a semana para acompanhar? Uma correção desse movimento, tá, pessoal? Então, uma correção para cá, olha, durante a semana, me chama atenção. Para essa região dos 8,50, 8,58, que seria a média móvel de 20 com média móvel de 9, né? Imaginando a movimentação parecida com isso. Ele faz movimento de alta, corrige, deixa um fundo aqui para tentar armar um pivô. Aí dá para trabalhar com alvo para ele vir buscar a média móvel de 200 aqui no gráfico diário, junto com linha de tendência de baixa que fica lá na região dos 11 e 23. Tá? Então, vamos marcar aqui, a gente vai acompanhando durante a semana, olha. Zona que eu vejo importante, se de fato o papel fazer uma correção, tem que ver, né, como é que vai ser essa correção, porque a tendência ainda é de baixa, então ele pode ali fazer uma movimentação com bastante pressão vendedora e voltar para a tendência principal também,
ok? Então tem que ver como vai ser feito essa correção, mas é um ativo que eu ficaria de olho nessas regiões de 8,58. Outro papel, cara, BMG B4, tá? Um papel, opa, um papel que tá bem interessante, tá? Principalmente gráfico semanal, olha. Gráfico semanal forte, tendência de alta, fortíssima tendência de alta. Papel que perdeu força não, mas parou para corrigir em cima do último topo. Aqui, olha, que é onde entra bastante pressão vendedora, ele inicia uma correção. Tá com cara de ser uma correção de ABC, né, olha. Deixa eu tirar o zoom aqui que eu acho que vai ficar melhor para vocês enxergarem. Então ele vem de uma movimentação de alta, topos e fundos ascendentes, né? Tendência de alta, olha. Aqui ele inicia uma correção ABC, né? Olha, A, B, C, congestiona aqui em fundo de novo. Já vou mostrar para vocês a divergência de alta lá no gráfico diário. Correção, olha, expectativa de retomar movimento principal, tá? Até porque deixou uma cunha também pelo gráfico semanal. A gente poderia utilizar as médias, olha, próximo da média móvel de 9 e de 20. Pelo semanal já acabou dando uma comprinha aqui, olha. Stop tá aqui embaixo, inclusive tá no mesmo preço, né? Então ainda sou comprador de BMG B4 nos 3,78, 3,80. O stopzinho aqui para baixo dos 3,65 para tentar pegar essa arrancada aqui, uma retomada da tendência principal do papel. Ok? Gráfico diário aqui, olha, a divergência para vocês. Ó. O papel já está em tendência de alta, né? Já comentei bastante vezes esse contexto com vocês. Olha no preço. Opa. Fundos mais baixo. Na verdade, ó, aqui, né? Divergência aqui, ó. Nessa última congestão, olha. Fundos, eita. Fundos levemente mais alto, né? Na mesma linha. Então já tem uma divergência aí. Gosto do papel. Ok? Olhando o gráfico mensal, que é o que me chamou a atenção, olha lá, próximo da média móvel de 9. O trade de gráfico mensal, ele aciona só no rompimento da máxima do mês, né? Aí se a gente olha aqui o fechamento de janeiro, fechamento não, perdão, a máxima. 3,67 aciona a compra de mensal, ok? 3,67 aciona a compra de mensal. Então é um papel que eu ficaria atento. Pelo semanal eu já vejo uma comprinha na região dos 3,80, tá? Gosto bastante aí de BMG B4, ok? Chamou bastante atenção analisando aí os contextos. Outro ativo agora já na venda, que inclusive foi um que estopou a nossa comprinha de contratendência, né? Quem quiser uma vendinha, VBBR. Só o mensal está bastante esticado, né? Ele vem 1, 2, 3, 4, 5 meses seguidos de queda, né? Gráfico diário está acionando pivô, olha. Perdendo fundo. Gráfico semanal tem o trade de correção. Veio até a média móvel de 9. Testou média móvel de 9. Média móvel de 9 segue descendente, olha. Perdeu a mínima venda, o stopzinho está aqui na máxima. E aí o alvo aqui embaixo. A venda na região dos 16,85, 84. Só que aí tem um stop maior, né? Um stop de 9%. Talvez entrar com a mão menor, tá? E aí o alvo lá embaixo, nos 14,50, um alvo aí de 13%, tá? Só diminui a mão, ok? Mas também vejo a possibilidade de venda aí no papel. O GPA3 também possibilidade de venda. Só que é um papel que pelo mensal está meio distante da 9. Então é aquele meio mequetrefe, né? Mas no gráfico diário, olha, deixou uma barra aí bem vendedora na sexta-feira. Tá um fechamento bem feio em cima de um antigo ponto de suporte, né? Olha, que virou resistência. Muita pressão vendedora aqui nessa região. Esse fechamento de sexta já sugere uma possibilidade de venda para quem quer tentar. Na perda da mínima eu tenho uma venda, stopzinho na máxima, tá? Mais ou menos stop de 4,46. Até trazer o fundo aqui dos 15,22 já dá 8%, basicamente 2 para 1. Aí pelo semanal tem que esperar perder a mínima. Pelo semanal aciona nos 15,93, o stop está lá na máxima dos 17,34. De novo, só tem que tomar cuidado porque o stop 8,84 já não é um stop barato, tá? Mas o papel tá com cara de querer devolver todo esse movimento. Olha, ele tem um ombro, cabeça a ombro no gráfico semanal, né? Ó, ombro,
cabeça, ombro. Gigantesco ainda, né? Que já foi acionado, olha. Ele já foi acionado aqui. Tem um suporte aqui embaixo. Então você pode usar aqui como alvo final, né? Lá pela operação do diário, parcial nesse fundo e alvo um pouquinho mais para baixo, ok? PSSA 3 também pelo diário não vejo nada. Pelo semanal também ainda não vejo nada, né? Tá armando um pivô para romper topo histórico. Agora o mensal já me chama atenção, olha. Topo histórico próximo da 9. Só, cara, faltando um pouquinho para ajustar, tá? Pelo diário, uma correçãozinha aqui pelos 38,70 já ficaria bem interessante para montar a posição, tá? Bem importante mesmo, olha. Voltar um pouquinho para cá, olha, 38,04, 38,70. Aí sim para ele armar um pivô aqui pelo gráfico diário, né? Você tem a opção de comprar tanto no pivô ou tentar uma entrada aqui nessa correção, mas é um papel que pelo gráfico semanal e gráfico mensal já acho bastante interessante. E diferentemente do setor de consumo, setor imobiliário que sofrem com a alta de juros, setores ligados a seguradoras, assim como é o caso de Porto Seguro, já acabam se beneficiando de juros altos, ok? Então é interessante, tá? Nesse cenário, tanto PSSA 3 quanto BSE, que eu já trouxe aqui para vocês também, estão com um gráfico de fato aí bastante interessante, principalmente pelo gráfico mensal, tá? Principalmente pelo gráfico mensal. Então é um papel que eu ficaria bem de olho. Cara, Tend 3 também é outro papel bem interessante, tá? Foi um papel que a gente pegou trade essa semana na carteira do Swing Trade aqui da Capitalizo, né? A gente comprou aqui embaixo nos 12,65, um pouquinho mais para baixo talvez, e fechou a operação lá nos 14,36 na sexta-feira, com ganho aí de 13%, né? Mas o papel também pelo gráfico mensal me chamou bastante atenção. Já foi um papel que eu trouxe para vocês aqui, fiz uma análise exclusiva dele, porque é um ativo que está dentro de uma congestão em topo. Depois de se recuperar de uma forte queda, eu já tinha comentado aqui de compra para vocês para trazer até a média aqui, olha, do mensal. Deixa eu colocar as médias só para vocês verem. Na época era um repique, né? Olha, estava muito distante da 9 no mensal. Eu comentei de possibilidade de compra aqui de risco nos 3,90 para tentar trazer pelo menos até a média móvel de 9. Foi o que aconteceu. Depois ele acabou devolvendo tudo e depois se recuperou. Agora ele passa por uma congestão em topo. Tá com cara de querer romper essa congestão e jogar o movimento para cima. Se romper o movimento para cima, você pode projetar o movimento de dois jeitos. Você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa congestão e jogar ele para cima. E aí o alvo passa a ser lá, olha, os 24,81. Você também pode medir 50% aqui desse para fazer uma parcial, né, olha. Nos 19,77, então é um ativo que eu fico de olho, ou espelhar ou projetar, né? E depende muito, olha. Você pode espelhar entre mínima e máxima. Aí tem alvo nos 20 com 64, 24,90 e depois retornar para o seu topo principal na faixa dos 34. Ok? Mas é um papel que eu fico de olho pelo semanal e pelo diário. Última entrada foi aqui embaixo. Foi aqui embaixo nos 12,80. Agora eu não vejo mais nada para fazer no papel. Mas é um ativo que eu sigo aí acompanhando de olho, tá? Principalmente no rompimento aqui da região dos 15, dos 17 reais. Validando uma compra, eu acho que é um papel bem interessante para trabalhar nessa região de vazio gráfico aqui, ó. Acho que é um papel bem interessante aí, Tend 3, tá? Se recuperou bem, né, olha. Todas as médias próximas aqui junto, olha, barra de ignição, volume aqui dando uma melhorada, ainda tá fraco, mas é um papel que me chama muita atenção, tá? Cara, Loop 11 também que eu trouxe para vocês, olha. Foi um que eu montei a operação aqui até para mostrar, olha. Tá um papel muito interessante, tá? Comentei aqui embaixo, ó, tem cara de Yokoi, ombro, cabeça, ombro, pelo gráfico diário, né? Então, ó, ombro, cabeça, ombro invertido. Já foi acionado um papel que no médio e longo prazo já trabalha em tendência de alta. Já trabalha em forte tendência de alta. Pelo gráfico mensal foi o que me chamou a atenção, tá? Gráfico mensal, fechamento em cima da 9, em cima da 20. Depois de ter feito uma correção de 1, 2, 3, 4 meses consecutivos de baixa, então olhando ali pelo gráfico diário, de fato, uma pancada para baixo, só que se a gente tira o zoom do gráfico, a gente vê que a tendência primária ainda é uma tendência de alta, porque não temos um pivô de baixa pelo gráfico mensal. Então, gráfico mensal, correções próximo da média, com gatilho de compra, eu ainda sigo comprador.
Acho bem interessante, tá? Pelo gráfico mensal a gente poderia considerar uma bandeirinha de alta, ok? Uma bandeirinha de alta. Se a gente fosse puxar o histórico do papel, ele gosta de fazer bastante isso. Deixa eu tirar aqui as médias, olha. Mas é um papel que trabalha em forte movimentação de expansão e faz as correções, o que é super normal, né? Então ele faz uma correção ampla aqui para baixo, entrega um movimento de alta, faz uma correção ampla para baixo, isso aqui é mensal, então olha, tem correção do papel que levam anos, pessoal. Né? Aqui tem basicamente 12 meses, olha. Depois entrega um movimento fortíssimo de alta também, passa por mais 4 meses de correção, tenta dar mais uma pancada, perde força, foi no ano do C19, né? Dá uma pancada para baixo, logo ele se recupera, aí passa mais 5 meses corrigindo, pancada para cima, corrige 2, 3 meses, pancada para cima, corrige 4 meses, pancada para cima, corrige mais 5, 6 meses, pancada para cima, mais 4 meses, porrada para cima, 2, 3 meses, porrada para cima, 4 meses de novo e entendendo isso aqui como sendo a possibilidade, quem sabe, do início de mais uma tentativa de retomada de alta, tá? A Loop aí que é do setor elétrico, ok? Então é um papel que me chama atenção também, principalmente pelo gráfico mensal. Olha, fechou o gráfico de janeiro acima da máxima aí de fevereiro, com a mínima também para cima, então, assim, chamando bastante atenção. Gráfico diário com o MOCOI, eu já tinha mostrado a divergência que o papel tá, olha, já está aqui marcado para vocês. Eu comentei aqui embaixo ainda, né, olha. Para vocês, eu comentei aqui embaixo. Eu ainda entrei aqui em cima, olha. Eu lembrei de marcar a operação, mas eu tinha comentado de compra aqui, olha. Até então, para trazer até esse ponto, depois se fizesse o rompimento, daria para pensar em tentar manter o papel. Ele rompe o que no gráfico mensal é aquela bandeirinha de alta, no gráfico diário é um canalzinho de baixa. Tá? Então eu vejo possibilidade, gosto bastante do papel aí a Loop 11, que no gráfico diário já passa a negociar acima das 3 médias, tem média móvel de 200 ali, mas é um papel que me chama bastante atenção, principalmente pelo gráfico semanal e pelo gráfico mensal. Pelo diário, por enquanto, não tem mais nada técnico agora, tá? O ideal é ele fazer mais uma correçãozinha aqui para baixo, durante a semana a gente vai acompanhando. Cara, esse aqui eu trouxe para vocês também, olha, log N. Tá? Para tentar pegar um repique, olha. O papel tá muito defasado no gráfico semanal e no gráfico mensal, olha. Olha o gráfico semanal não, gráfico mensal, perdão. Olha o gráfico mensal. Cara, pelo menos um repique, até na região dos R$ 24, quem sabe até os 25, tá? Eu vejo possibilidade de um repique em log N3. Se afastou bastante da nova, mesmo contexto que eu comentei ali de Tend 3 naquela possibilidade, tá? Então, comprinha nessas regiões do 20,97, olha, um stopzinho abaixo do fundo dos 18,92, 18, R$ 19, para não deixar no 19, você pode deixar no 18,96, um stop de 9%, por ser um trade de contra-tendência, de fato é um stop caro, então é aquela. Toma cuidado, opera com a mão menor nesses casos, ok? Porque ainda no gráfico semanal e no gráfico diário não tem nada tão claro assim, ok? Pelo semanal já deu uma comprinha aqui, olha aqui, já está posicionado, que eu também comentei com vocês, foi no martelinho aqui, né? Então aí tem um stop menor, show de bola, um stop de 6%, pelo semanal seria o alvo pelo menos para trazer até média móvel de 20, que dá um upside de 20%, tá? Pelo diário ainda não tem nada muito claro, né? Olha, você está comprando resistência de uma congestão que não é legal. Então, tecnicamente, pelo gráfico diário, assim, não tem nada que chame atenção. Dando uma melhorada no volume. Aqui embaixo teve um pico de volume, olha. Tem divergência também. Olha lá, divergência de alta. O papel está lateral. E no indicador ele já está subindo, ok? Pelo menos fazer um repique é o que eu espero para log N3 ali na faixa dos 24,95. Cara, outro do setor financeiro, assim como o ABCB4, tá? São bancos menores. Assim como o BMGB4, ABCB4 também está interessante. Eu comentei com vocês pelo gráfico diário, se ele rompe essa deriva, o papel começa a chamar atenção novamente. Tá? Abre espaço para voltar agora, buscar essa linha de tendência aqui um pouco mais ampla, lá pela faixa dos 22,40. Tem divergência também que eu trouxe aqui para vocês, olha lá. Fundos no preço caindo, no indicador subindo. Tá? Zona de suporte, estrutura de suporte bem forte, onde ele marcou o último fundo na região dos 18,80. Olhando o gráfico semanal, também tem divergência, olha. Fundos mais baixo, no indicador levemente mais alto. Tá? Então veja a possibilidade de ele querer jogar para cá, olha, 22,48. Tecnicamente, no semanal não tem nada. O que me chamou a atenção, de fato, foi o fechamento do gráfico mensal. Tá? Gráfico mensal
perde zona de fundo, volta a fechar acima, gráfico mensal entre a média móvel de 9 e de 20, regiões assim antecedem volatilidade pelo gráfico mensal, então bastante cuidado, mas siga o comprador tendo que a tendência principal, a tendência primária do ativo é uma tendência de forte alta aí desde de 2010, tá? Desde 2010 o papel, apesar de ter passado um tempo meio congestionado, meio lateral, mas ainda assim trabalhando dentro de uma última pernada de alta e aí entregando fortes movimentos para cima. Tá? Então acho interessante pelo gráfico mensal uma compra de mais médio prazo, que nem é o intuito do vídeo, na região ali dos 20,54, um stopzinho ali nos 18,67, tá? Então pelo mensal, uma operação aí com risco de 10%, eu já não acho um stop caro, trabalhando aí para médio prazo, ok? Acho bem interessante a BCB4 e também ficaria atento para curto prazo, ok? Não tem nada claro, comentei do pivô aqui, ó, a última entrada do diário já foi acionada, foi esse pivô, olha. Entrada no pivô onde eu marquei para vocês, o stopzinho de curto prazo está aqui embaixo, ok? O alvo para tentar trazer até aqui em cima. É um papel que eu fico de olho e começo a acompanhar mais de perto agora. Já estava acompanhando, na verdade, né? Grandene também foi um que eu abri posição para mostrar para vocês. E ainda acho que está interessante, tá? Deixa eu só tirar daqui. Não é o dos melhores pivô, tá, pessoal? Esse aqui não é um pivô que eu gosto muito, é mais arriscado. Quando for fazer isso, tem que fazer com a mão menor ou não faz nada. Porque é um pivô, olha, aqui embaixo, no meio dessa congestão toda aqui, tá? Olha, não é o mais indicado a se fazer. Gráfico semanal não tem nada muito interessante. O gráfico mensal fecha com uma barra bonita em uma zona de suporte. É um papel que basicamente ele está lateral, né? Deixa eu tirar essas linhas aqui. Ele trabalha aqui com essa possibilidade, olha. Só que é um papel que trabalha de maneira lateral, onde ele tem a extremidade da resistência nos 8,41 e uma intermediária aqui na faixa dos 7,17. Tá? Então aqui compra de suporte. É um papel que pelo gráfico diário ele pode dar nova oportunidade de pivô. Olha. Já passou acima de todas as médias, ainda está trabalhando o que é num canalzinho de baixa aqui pelo gráfico diário. Rompendo aqui, eu vejo nova compra no papel. Compra aqui, na região do 5,84. O stopzinho eu colocaria aqui embaixo, olha, 5,47. Um stop de 6,37. O alvo você pode projetar entre esse fundo, o rompimento desse topo dessa congestão. Primeiro alvo 6,30, o que dá um upside de 7,88, quase 8%. Depois 6,84, tá? Também é um ativo aí que me chama atenção. Outro, mais pela ótica do mensal e semanal, pague menos, cara. Pague menos, tá querendo armar um pivô. Foi um ativo que eu trouxe para vocês há 2 ou 3 meses atrás. Agora não me lembro em uma live que nós fizemos aqui sobre fechamento de gráfico mensal. Então me chamou bastante atenção e eu estou trazendo de novo. Tá? Um papel que trabalha ainda dentro de uma congestão um pouco mais ampla, resistência principal 385. Nessa região de mensal, olha, para quem quer mais médio prazo, no rompimento de 3,25, um stop na mínima do mês de janeiro, um stop de 14%, não é um stop caro em pague menos, porque o valor nominal baixo, então percentualmente fica maior, mas é um stop de 47 centavos por ação. Então eu acho super ok para o papel, tá? Aí tem a primeira resistência fica 18% acima, nos 3,84. E aí média móvel de 50 pode ser o próximo alvo, 4,80, até porque é confluência com esse último ponto aqui, olha, de resistência principal também, olha, que é 5,02. Então esse é o próximo alvo que eu vejo para o médio prazo, para pague menos se de fato ela consegue entregar a movimentação para cima, tá? Gráfico semanal já vem tentando trabalhar uma estrutura de topos e fundos aqui ascendentes, olha. O alvo sendo os 3,81. Só que pelo diário e pelo gráfico semanal não tem nada ainda muito claro, tá? Então é mais pelo gráfico ali mensal, ok? Pelo diário aí seria o pivô aqui, né? Olha. Só que você está comprando em cima desse topo, o pivô aqui. Não é um dos pivôs que eu gosto. 3,28. Um stopzinho aqui nos 2,96. 9,82 de risco. E um alvo aqui nos 16. Eu não faria nem parcial, tentaria levar com lote cheio até lá em cima. Se for curto prazo, tá? Se for médio prazo, é lá pelo mensal que eu acabei de comentar. Outro que eu trouxe para vocês aqui, olha, Lave 3.
Na verdade, acho que foi pedido de vocês e eu comentei, né? O papel também, olha, uma forte movimentação de alta anterior, passando por um processo de congestão com range amplo, ganhou bastante força, né? Olha, tem gente aí que me acompanha aqui que pegou o papel, parabéns. Alvo, para quem tá curto prazo, o alvo aqui, olha, 9,02, depois 9,24. Não, mas também gráfico semanal e gráfico mensal me chamou bastante atenção, tá? Só não tem compra ainda, mas é o papel que eu fico atento. Gráfico mensal, cara de querer armar o pivô. Pá, se esse papel rompe os 9,21 aqui, e a gente vê um fluxo mais comprador da nossa bolsa, cara, é um papel que chama bastante atenção, tá? Lave 3. É do setor imobiliário. Sim, o juro subiu. Vale a pena ficar atento, mas assim, graficamente falando, é um papel que tá muito bonito, tá? Me chama bastante atenção. Vale bastante a pena ficar atento no papel, tá? Pelo diário aí puxando bastante forte, olha. Chamando bastante atenção. Outro que não chama muita atenção há muito tempo era Melk. Melk 3. Também achei interessante, olha. Deixa eu tirar essas médias. Vejo um alvo para o papel, ele começa a trabalhar numa região de vazio gráfico. Cara, tem alvo lá para a região dos 4,50, olha. Esse é o próximo alvo aí, ó, 4,53. Um papel que bastante defasado, né? Apanhou bastante. Trabalhou aqui para trás, olha, num canalzinho de baixa, basicamente, essa movimentação. Canalzinho de baixa, entrou em uma congestão com range ampla aqui, olha. E agora parece ganhar força para cima. Ele arma o pivô, sai dessa estrutura congestionada. Então ele faz o primeiro movimento, perna de alta, rompe toda a resistência dessa congestão. Olha. Rompe resistência de congestão. Volta. Perfeito, cara. Deixa um fundo aqui perfeito, olha. Em cima de antigo ponto de resistência, agora como suporte. E fecha acima na sexta-feira, confirma o pivô de alta, podendo retomar uma estrutura de alta. Tá? Acho bem interessante essa região dos 3,86 como compra de Melk 3. O stop sendo a região de 3,60, um stop de 6,72 com alvo lá nos 17, tá? Gosto bastante do pivô, olha, um pivô bastante alinhado, né? Dado todo esse contexto de preço para vocês e estrutura, também colocando agora as médias, olha, um pivô que sai alinhado com as 4 médias, então significa que tem bastante impulsão ainda para dar uma movimentação para cima, fechou bem bacana sexta-feira. Olhando o gráfico mensal e semanal, tá mais bonito ainda, tá? Olha, pivôzaço, ele já trabalhando aqui, olha, apesar de ser uma congestão, ele deixou uma barra aqui grande, né? Olha, não é tão relevante porque está dentro de uma congestão, mas ele vem, deixa esse fundo, corrige dentro da barra e rompe toda essa congestão, tá? Então acho bem interessante esse movimento de Melk, ok? Bem interessante mesmo. Gráfico mensal, olha lá o gráfico mensal. Cara, o alvo aqui em cima, 4,50. Gosto bastante do papel. Olha lá o movimento, que coisa linda no mensal. Próximo das 3 médias, 9, 20, 50. Bem interessante Melk 3, tá? Bem interessante mesmo, pessoal. Gráfico diário pivôzinho aí nos 3,86. ENEV 3 também, cara, no diário e no semanal não tem nada que me agrade, apesar de sexta-feira ter fechado com uma barra ok. O que me chama atenção aqui é o gráfico mensal. Papel, apesar dessa forte congestão mais puxado para baixo, olha, ele trabalha dentro de um movimento maior aqui, mais expressivo de alta, olha. E agora passa por esse longo processo de longo prazo, olha, de correção em forma de canal de baixa. Então, tendência secundária e terciária, tendência de baixa, né? Ali diário, semanal, deu muito mais oportunidades ali na ponta vendedora. Não tinha reparado esse canalzinho aqui, tá? No gráfico mensal, foi analisando mais hoje, olha, porque senão teria dado compra para vocês aqui embaixo, olha, porque ele deu o mesmo contexto que eu comentei do Ibovespa, que eu comentei de compra do Bova 11 no fundo, que é ele vem, fecha abaixo, olha, esse aqui eu comi bola legal. Ele perde o fundo aqui, olha, com a barra de exaustão, dormir no ponto, ó, barra de exaustão, e volta a fechar acima, olha. Aqui não teria dado para comprar, que ele abriu com gap, mas cara, olha aqui, as compras por aqui, olha, ele deixa uma barra de exaustão, já fecha aqui em cima depois, abre com gap de fuga,
E aqui, ó, deu compra. Aqui difícil comprar, mas depois ele corrigiu aqui, dava compra, né? Aqui, olha. E olhando tudo o gráfico mensal, né, pessoal? Agora sim, no diário, tá em cima da 200, tá? Se fosse para fazer alguma coisa por curto prazo, eu não vejo nada agora, mas eu gostaria de ver uma correção para baixo aqui, olha. Vou ver o papel voltando um pouco para essa região dos 11,10 para depois armar um pivô. Mas é um papel que eu também passo a acompanhar um pouco mais de carinho. Mas diário e semanal, por enquanto, não tem nada interessante, tá? Mas o mensal, possibilidade ali de ter marcado fundo naquela região, olha. Tá? Então é um papel que ainda não vejo nada para ser feito, mas eu acompanharia de perto. Outro cara que olhando também diário, deixa eu ver se foi esse. Diário e semanal não tem nada que me chame atenção, tá? Não vejo compra, mas o gráfico mensal acho que vale a pena ficar de olho. O papel também do setor elétrico. É um papel bem complicado esse aqui de operar, tá, pessoal? Ele faz muita congestão. Então ficou anos aqui, ano não, anos, congestionado, aí entrega uma forte movimentação, congestiona por mais um tempo, mas está próximo de uma zona de suporte. Olha. Então, acima dos 19,15 pode dar alguma coisa de compra, tá? Com alvo aqui para a região dos 20,64 e depois continuar lá nos 22. Só que no diário e no semanal não tem nada assim interessante ainda. Tem uma congestão em zona de suporte, fez uma movimentação de alta. Por enquanto não tem nada que me agrade, tá? Talvez algo parecido com fazer um movimento para cima aqui, depois corrigir e aí tentar comprar algo parecido com isso, talvez mais próximo aqui de uma correção dentro dessa congestão, mas no momento ainda não vejo nada interessante, mas o gráfico mensal me chamou a atenção. Outro também pelo gráfico mensal para vocês, olha, FRAS 3. Inclusive isso aqui foi alguém de vocês que me trouxe, tá? Era um papel que eu nem sabia que existia isso aqui, olha. Mas comecei a acompanhar, adicionei aqui. Semanal e olha, cara, semanal, ó. A gente fica às vezes com preconceito de alguns ativos que você não olha muito, ó, ó a comprinha aqui de semanal. Agora não vejo mais compra, mas é um papel que também pelo gráfico mensal me chamou bastante atenção para ficar acompanhando. Forte movimentação de alta do papel, olha. Fortíssima tendência de alta pelo gráfico mensal, tá com cara de querer romper topo. Quem quer operar mais médio prazo, 22,02 tem uma comprinha, o stop nos 19,99, stop de 9% para gráfico mensal, acho ok. Não acho um stop pesado pensando em médio prazo, tá? E é um papel que a gente poderia projetar essa última movimentação de alta, né, entre esse fundo e o rompimento desse topo, ele cravou o alvo de 100%, aí você pode trabalhar com próximos alvos, olha, 27,10, depois 32,24. O que seria do pivô do gráfico mensal? 21 por 22, né? 21,88 do primeiro alvo e 44% do segundo. Acho bem interessante, tá? Bem interessante. E aí, de fato, se ele rompe aqui, olha, esse topo que a gente está olhando no mensal, você pode espelhar o movimento mais curto também para trabalhar com alvos ali para conduzir a operação, tá? Mas acho bem interessante FRAS 3. Só que não tem nada técnico no diário no semanal ainda que valide uma compra, ok? Mais pelo gráfico mensal ali mesmo. Outro ativo, Port 3, bem interessante também, apesar de não achar nada interessante para comprar agora no diário e pelo semanal, é um papel que eu fico mais de olho, porque está com cara de querer romper top store, o gráfico mensal trabalhando com tendência de alta, pode ter alvos mais para cima, ok? Se a gente for fazer um movimento mais curto entre esse último fundo aqui, olha, e o rompimento desse topo, próximo alvo 19,46, 20,88, deixa eu dar um zoom aqui, 19,46, 20,88, 21,82 próximos alvos acima de topo histórico de porte 3. Outro papel também gráfico mensal, não vejo nada no diário, não vejo nada no semanal, mas o mensal me chama atenção para rompimento de topo histórico, Tegma 3. Tegma 3, próximo alvo 36,16 e depois 45,48. O papel está bem bonito, gráfico mensal fechou bem interessante, próximo da média móvel de 9, olha, tá com cara de querer tentar armar um pivô de alta e romper topo histórico. Aí ficar atento, qualquer correção ali que valide no intraday, no gráfico diário. Quem sabe se a gente tiver uma retomada da nossa bolsa também, tem tudo isso, né, pessoal? Não é para sair comprando os papéis, pelo amor de Deus, é para aguardar a correção, aguarda ver se a nossa bolsa vai retomar, mas são papéis que valem a pena olhar, ficar ali acompanhando um pouco mais de perto, e não para sair fazendo operações em todas as ações, pelo amor de Deus, tá? Isso não faz sentido, ok?
Você tem que montar uma carteira, ver o tanto de risco que você vai correr, versus a relação de retorno que você pode ter para calcular o risco, ver se faz sentido, se está dentro do seu gerenciamento, e não é sair comprando e vendendo qualquer papel que dá setup, não. Se der entrada técnica em 15 ativos, você não tem que entrar em 15, não. Desses 15, você vai filtrar para entrar em 2, entrar em 3, depende do momento da bolsa, você já está posicionado ou não, tem tudo isso. Ok? Então, o que eu trago aqui é muito mais com o intuito educacional e contextualizar os movimentos dos ativos para vocês que eu entendo ser interessante. Beleza? Vou ficando por aqui, espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.